Professora Jéssica Rosa, e hoje vamos falar sobre redação, entre aspectos que abordam o parágrafo e o tópico frasal. O primeiro elemento são os elementos de coesão. Todo texto ele tem que ser coeso. Por quê? Porque a coesão permite as várias ligações entre as partes do texto, entre os parágrafos, dentro dos parágrafos, entre os períodos e assim por diante. O que está no slide? A definição de coesão. A coesão é a conexão, ligação, harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos tal definição quando lemos um texto e verificamos que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, um dando continuidade ao outro. Os elementos de coesão determinam a transição de ideias entre as frases e os parágrafos. Foi o que eu disse anteriormente. A coesão permite a ligação entre as várias partes dentro de um texto, garantindo assim um texto coeso. Observe o exemplo. Os sem terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país, porque consideram injusta a atual distribuição de terras. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Percebam aí as palavras destacadas. Quais foram? Porque, porém, uma vez. Cada conjunção aí, de locução conjuntiva, tem uma finalidade que é transmitir uma ideia. A primeira palavra em destaque é porque. Vemos aí uma conjunção explicativa, explicando o período anterior. Não é? O porquê explicativo. Logo depois, no próximo período, nós temos o quê? Uma conjunção adversativa. Eu quero estabelecer uma relação de oposição entre os períodos. E por último, lá, uma vez. Vamos pensar. Um texto sem esses conectivos não garante um texto coeso. É necessário estudá-los e colocá-los em prática. As palavras destacadas no texto têm o papel de ligar as partes do texto. Podemos dizer que elas são responsáveis pelo texto. Há vários que respondem pela coesão do texto. Importante. Coloque em prática, certo? As palavras de transição. Palavras responsáveis pela coesão do texto. Elas estabelecem a inter-relação entre os enunciados. Que enunciados são esses? As orações, as frases, parágrafos. São preposições, conjunções, alguns advérbios e locuções adverbiais. Aí veja aí, no slide, algumas palavras e expressões de transição e seus respectivos sentidos. É importante que você observe o sentido estabelecido por aquela palavra, porque se você colocar em outro sentido, infelizmente estará errado. Então, use querendo estabelecer aquele sentido na sua escrita, em determinado momento da escrita. Inicialmente, óbvio, né? Você está começando um texto e coloca essa palavra. Primeiramente, começo, introdução. Antes de tudo, começo, introdução também. Desde já, começo, introdução. Além disso, você escreveu uma ideia e quer colocar outra no próximo parágrafo. Então, você coloca com a